Olá, alunos e alunas, cursistas desse curso. Meu nome é Givânia Silva, eu sou professora, eu sou mestre em Políticas Públicas e Gestão da Educação e sou doutoranda em Sociologia. Também nascida e criada em um quilombo chamado Conceição das Crioulas, que fica no interior de Pernambuco, e eu estudo exatamente a relação do povo quilombola com a terra, né? Nesse momento eu estou estudando a questão das mulheres, a história das mulheres e a luta das mulheres pelo direito à terra. Não sei se por dentro de alguns conceitos que a gente já tem aí, de feminismo, etc, etc, não sei se por aí, mas eu estou querendo encontrar esse lugar das mulheres quilombolas que fazem luta política há muito tempo. Nosso objetivo hoje é discutir a importância dos povos e comunidades tradicionais e a sua relação com o meio ambiente, bem como as tensões com a compreensão sobre as áreas de proteção ambiental. Nós temos, se de um lado a gente tem a compreensão de que os povos e comunidades tradicionais, e particularmente ou especialmente, ou mais notadamente, os povos indígenas e quilombola, são responsáveis e foram responsáveis, inclusive para preservar determinadas áreas que sem eles a lei não tinha chegado. O que estou querendo dizer com isso? É que a lei é depois desses povos. É que os povos já estavam lá, é que eles é que cuidavam e que continuam cuidando. Quando a lei vem, a lei de proteção, que depois mais tarde, aqui mais adiante a gente vai falar um pouco dela, quando a lei chega, ela desconsidera esses grupos e esses grupos passam a não ser mais bem-vindos nessas áreas, ou não poder, ou a lei proibir a existência desses grupos. E aí é onde reside o conflito, eu diria, a tensão. Por quê? Como que uma comunidade, um grupo, um povo indígena ou um quilombo está cuidando de um rio, de uma nascente, de um castanhal, de uma cachoeira, há mais de 200, 300 anos, e a lei chega e fala para ele, a partir de hoje você não pode mais estar aqui, porque a lei não permite que as pessoas estejam aqui. É óbvio que vai ter tensão. E por que vai ter tensão? Porque aquele lugar não é só um lugar de estar, é um lugar de pertença. Ali se constrói relação. E aí, colegas, a gente não constrói relação só com as pessoas. A gente constrói relação com o rio, a gente constrói relação com as árvores, a gente constrói relação com as nossas casas, a gente constrói relação com o cantar dos animais. Então, a gente tem que sair dessa visão estreita de que o humano ele se relaciona de forma compreendida só com os humanos. Não é verdade. A gente também se relaciona. E os povos e comunidades tradicionais têm uma das suas características, é essa relação de pertença. Portanto, esse é um dos pontos que nós queremos aprofundar nessa nossa conversa hoje. Bom, mas assim, a gente precisa saber o que são ou quem são esses povos e comunidade tradicional. E eu vou ler a partir do decreto 6040, que é de 2007, portanto, ele é então do segundo governo do presidente Lula. O que ele diz sobre esses povos? Ele diz: para fim desse decreto e do seu anexo, compreende-se por povos e comunidades tradicionais, grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização. Peguem essa palavra, formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios cultural, social, religiosa, ancestral e economicamente, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Eu vou lendo aqui aos poucos, para vocês compreenderem essa primeira parte está no artigo 3º desse decreto que eu mencionei, do 6040. Veja bem, grupos culturalmente diferenciados.
Aí vocês podem dizer assim, ah, mas os índios são diferenciados porque se pintam, porque guardam consigo alguns dos seus idiomas, que a gente está proibido de falar dialeto, não é dialeto, é idioma, são línguas, porque vivem em uma determinada região do Brasil. Não, se a gente tivesse numa questão, se a gente estivesse fazendo uma prova e vocês dissessem sim, eu ia já dizer a vocês que vocês tinham errado. Por quê? Esse diferenciado aqui está exatamente no que eu falei há pouco, na forma como eles se entendem, na forma como eles se autodefinem, na forma como eles lidam com a terra, como eles cuidam dessa terra, como eles se veem nessa terra, como eles se veem nesse lugar. Por isso que a gente não costuma, para os povos tradicionais, a gente não costuma usar o conceito terra, a gente costuma usar o conceito de território, porque território, e aí depois a gente pode aprofundar mais, se não der hoje, mas eu prometo que eu posso vir outra vez aqui para a gente conversar mais sobre território, isso se a pessoa Abramo entender que sim. Mas o território ele é mais do que a terra, porque ele não carrega só as questões geográficas da terra. No território estão todos esses elementos que eu já mencionei. Então, é isso que está diferenciado. Aí, continuando essa mesma parte, que possuem formas próprias de organização social. Ora, aqui eu queria fazer um corte para a gente pensar o que é que a gente se convencionou a chamar de organização. Ah, é uma comunidade organizada. O que é uma comunidade organizada para vocês? Vocês podiam me dizer? Não, ela tem associação, ela tem um estatuto, ela tem um livro de ata, ela tem uma sede. Também. Mas para os povos e comunidades tradicionais não é isso, só isto. Pode ser que eles nem tenham isso, mas eles têm o jeito de viver, as leis próprias daquele território. As leis que vocês dizem, mas não está na Constituição. Eu vou te dizer, sabe o quê? E a Constituição é depois deles, é depois da gente. Então, por isso que não está na Constituição. O outro fator é que não fomos nós que fizemos a Constituição. Talvez se tivéssemos colocado alguma coisa do que a gente acha que é mais importante. Continuando, ele diz, ocupam e usam os territórios naturais com condições, como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica. Olha, só isso aqui já dava para já dá para vocês escreverem o artigo final do curso, o TCC, o que vocês pretenderem. Eu estou brincando. Mas por que eu estou querendo dizer isso? Porque nesse conceito estão os quilombolas, estão os índios, estão os povos e comunidades de terreiro, que têm naquele espaço a sua forma de manifestar, de externar e de dialogar com seus deuses. Então, o território para nós, por isso que é o conceito território e não terra, ele carrega esses outros elementos que uma terra simplesmente não carrega. Eu sou de uma região bastante seca, só para dividir com você, eu lá no interior de Pernambuco, mas tinha 6 anos que não chovia. E aí vocês podiam chegar lá e perguntar assim, mas por que não vão para um lugar que tem água? Porque aqui não tem água, é carro-pipa. Como que esse povo quer ficar aqui? E eu tenho muito nítido por que o povo não quer sair de lá. Porque ali não é só a falta da água, mas é a presença de outros elementos que eles poderiam estar num lugar que tinha água, mas não tinha. Então, é por isso que a gente chama, isso que reúne o que a gente vem anunciando como essa diferença dos povos e comunidades tradicionais. Andando um pouquinho mais, e aí chegando no conceito de território, por isso que eu já aproveitei e já vendi antes de vocês imaginarem, eu já troquei o conceito de terra por território, exatamente para a gente compreender o que é uma terra, o que é um território. Uma terra é uma terra, é simplesmente uma terra. Ela tem valor? Tem, mas o que está pautado nela são os valores econômicos. E aí, quem é da região da cana-de-açúcar, quem é da região da soja, quem é da região do arroz, quem é da região
Me ajuda, André. Quem é da região do cacau, quem é da região, já falei soja, né? Do eucalipto, etc, etc. Muitos grandes, principalmente os grandes empresários, eles vão ter terra, o conceito deles é cada vez mais terra para produzir mais produtos para exportação. Se for o eucalipto, é a madeira, se for a soja e etc, etc. Na perspectiva das populações tradicionais, o território tradicional são os espaços necessários, prestem bem atenção, se não tem a ver com o primeiro conceito que a gente leu, que a gente discutiu. São os espaços necessários à reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma permanente, olha essa palavrinha, permanente ou temporária, observando no que diz respeito aos povos indígenas, que nós já falamos, quilombola, respectivamente, o que dispõe nos artigos 231 da Constituição e artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Por que eu estou trazendo essa reflexão? É porque os povos, entre a população tradicional, entre os povos e comunidades tradicionais, os índios e os quilombolas, eles têm legislação específicas. E é muito importante que a gente converse sobre isso, porque muita gente, quando escuta falar dos quilombos, aí diz assim, os quilombos são iguais aos índios, os índios são iguais aos quilombos. Não é. Nós estamos dentro de uma categoria, que é povos e comunidades tradicionais, ela nos abriga, mas cada um é regido institucionalmente falando, por leis diferentes e organizacionalmente também. Tem costume e tem tradição e tem valores dos povos indígenas que são vivenciados e experienciados pelas comunidades quilombolas? Tem. E vice-versa também é verdadeiro, mas não são, porque há uma tentativa sempre, sobretudo os meios de comunicação, a grande imprensa, sempre colocar como se fosse a mesma coisa, e não é. São dois grupos étnicos diferentes. Os índios estavam aqui no Brasil, quando o Brasil foi invadido, que sempre que eu falo com qualquer pessoa, seja na minha sala de aula, seja meus colegas, a primeira coisa que eu faço é pedir para eles tirarem do seu vocabulário que o Brasil foi descoberto, porque o Brasil estava sendo descoberto se ele tivesse coberto com alguma coisa, não é isso? Quando você vai cobrir a cama, como é que você faz? Ô menino, cobra a cama aí. Por quê? Porque a cama está descoberta. Aí o menino vai lá e cobra a cama. Descobre aí essa vasilha. Então você tem Mas o Brasil não foi descoberto. Não aconteceu isso com o Brasil. O Brasil foi invadido. É diferente. Não satisfeitos com a invasão. E aí muitos índios foram mortos, foram exterminados. E criaram-se rótulos a partir disso. E esses rótulos, inclusive, interferem hoje na demarcação de terra indígena. Quando os índios se apresentam com um quantitativo de suas terras tradicionalmente ocupadas, há um conceito, há os estereótipos naturalizados e que a gente precisa desconstruí-los. Mas para que desse tanto de terra? Para que desse tanto de terra? Eles não vão trabalhar. Por quê? Porque a perspectiva desse trabalho que você está compreendendo aí, principalmente aquele conceito que os grandes meios de comunicação falam, ela está falando do trabalho do agronegócio, do setor minerário, ela está falando desse trabalho, ela não está falando dessa relação de pertencimento e cuidado que os índios têm com a terra. E é um trabalho. E o Estado nunca pagou para os índios por isso. Assim como também nunca pagou aos negros pelos mais de 300 anos de escravidão. E que ainda hoje a gente consegue enxergar raios da escravidão, seja ela moderna ou como anteriormente. Então, o que nós estamos querendo discutir aqui é para levar a gente a refletir sobre a importância disso, porque nós temos visto muitos discursos assim, mas tem que tirar mesmo, porque lá tem que preservar a natureza tem que estar preservada e a lei diz que não pode ter ninguém lá. O índio, o quilombola, a quebradeira de coco, o pescador, a pescadora, vão ser retirados de lá? E aí,
o agronegócio chega, a soja desmata, vai poluir o rio. Todos nós sabemos o que aconteceu com Mariana, o que aconteceu em Mariana 2 anos atrás. Será que se aquele rio tivesse sendo cuidado pelos povos e comunidades tradicionais, não tivesse com as grandes empresas, com inclusive parte delas nem do Brasil, explorando de forma irresponsável a mineração, teria acontecido aquele dano que a gente não sabe ainda? Olha, eu não sou especialista nessa área, vocês, eu me apresentei aqui, eu disse qual é a minha área, mas eu duvido que a gente tenha capacidade já hoje de mensurar o prejuízo ambiental que se teve ali. E as pessoas não ficam falando que a gente tem que expulsar as mineradoras, mas as pessoas aceitam que se tire um quilombo, que se tire um assentamento, que se tire um povo indígena de uma área em nome de uma lei de preservação, que essa lei só chegou, repetindo, porque ali eles estavam para preservar esses bens. Então é importante que a gente faça essa diferenciação para a gente poder entender que a composição, né, e de quem nós estamos falando. Bom, aí um terceiro conceitozinho que eu queria discutir com vocês é o conceito de desenvolvimento sustentável. Esse eu diria que virou moda. Qualquer coisa é desenvolvimento sustentável. Vocês concordam que qualquer coisa pode ser desenvolvimento? O que é desenvolvimento sustentável? Nós temos duas formas de discutir o desenvolvimento sustentável. Nós temos um caminho de pensar que o desenvolvimento sustentável é aquele que destrói a natureza, que desmata, mas depois planta outras plantinhas lá para substituir, e aí estou fazendo reflorestamento, etc. Essa também pode ser uma perspectiva. Mas, ao contrário disso, antes de eu fazer o reflorestamento, eu já apliquei toneladas e toneladas de agrotóxico. Então, a sustentabilidade ali para o solo e para a perspectiva dos povos e comunidades tradicionais, ela já não existe mais. Então, o conceito de desenvolvimento, na perspectiva, e olha o que eu estou falando aqui, deixar bem nítido, eu estou falando aqui na perspectiva da compreensão de povos e comunidades tradicionais. É óbvio que se vocês forem falar com um empresário do agronegócio, forem conversar com um grande empresário, etc, etc, ou até com outras pessoas que também já assimilaram esse discurso que foi vendido para a gente, que a gente compra sem saber o que é que tem na embalagem, eles podem dizer que eu estou equivocada. Mas eu diria que não, porque eu estou falando a partir de uma vivência, de uma experiência de vida de um povo. Então, o que seria desenvolvimento sustentável para a perspectiva de povos e comunidades tradicionais? O uso equilibrado dos recursos naturais, voltado para a melhoria da qualidade de vida da presente geração. Presta atenção, presente geração. Quem é a presente geração? Nós que estamos aqui. Mas, continuando. Presente geração, garantindo as mesmas possibilidades para as gerações futuras. Aí vocês vão dizer, pronto, Givone, agora você está dizendo que eu preciso cuidar do rio para mim e para quem vem. É exatamente isso que eu estou dizendo. É que a responsabilidade ambiental, ela não pode ser pensada, o cuidado ambiental, por isso que os índios, por isso que os quilombolas brigam para permanecerem na beira dos seus rios, das suas lagoas, para manterem seus castanhais, para manusearem, para beneficiarem o babaçu de forma equilibrada, para pescar artesanalmente. Por quê? Porque essa é uma atividade que eles podem fazer agora e os filhos, netos, bisnetos e as gerações todas que vierem, se continuar fazendo dessa forma, vão poder. Ao contrário de se a gente entregar isso na lógica do capital, essa produção pode ser hoje um ganho, você vai ficar rico, que eu duvido, mas pode ser que você fique. O pobre normalmente não costuma ficar rico, mas vamos até aceitar que sim, mas você deixa comprometido o futuro do seu filho, o futuro, mas mais do que isso, não é só isso que você deixa comprometido. Você deixa comprometido a sociedade. Quer um exemplo? Quando se polui um rio e os índios vão fazer manifestações e ocupam, etc, etc, será que eles estão pensando só nele, nas gerações futuras? Não, é porque o rio poluído vai poluir, vai atrapalhar a vida dos índios, quilombolas, dos pescadores, etc, etc, mas ele também vai prejudicar a sua vida, a vida de quem está no urbano,
de quem mora na cidade. Então a cidade ela não existe sem o campo. Ela não existe sem o campo. Se a gente parar para pensar, quem produz para nós brasileiros comer são os pequenos agricultores. Porque os grandes, eles produzem muito, mas é para exportar. Porque a eles interessa o capital. Vocês concordam comigo? Porque a eles interessa o dinheiro. E o dinheiro que muitas vezes nem está no Brasil. E um dinheiro que às vezes nem é dos brasileiros. Então, para os povos e comunidades tradicionais, o desenvolvimento, ele precisa ter esse equilíbrio. Ele precisa garantir a vida de quem está aqui. E quando eu costumo dizer, recentemente eu dei várias entrevistas, estava tendo uma votação no Supremo Tribunal Federal, e eu e um advogado do povo indígena, ficamos, ele pelos índios e eu pelos quilombolas, era uma pauta que os dois povos a julgamento, e nós ficamos responsáveis para falar com a imprensa. E nós afirmamos categoricamente, o problema que está aqui em jogo, que vai ser julgado, é uma ação contra os índios, contra os quilombolas. Só que o reflexo disso não é só para os índios e para os quilombolas. O reflexo é para, inclusive, a gente virava para o jornalista e brincava, inclusive para você. Não sei se eu dizia, não sei se você percebe, que quando os índios não tiverem mais lugar para estar nas suas aldeias, quando os quilombolas não puderem mais ficar nos quilombos, eles vêm para onde? Para a cidade. E na cidade, aí sim, não, mas eu estou no centro da cidade. Estou num lugar que ninguém me toca. Será que é verdade mesmo? Tem esse lugar que ninguém não chega? Então eu quero dizer com isso que o compromisso do cuidado e de entender que o meio ambiente ele é composto de vários elementos, mas ele tem uma biodiversidade que ela precisa ser compreendida. E a compreensão passa por a gente não achar e aí a gente compreender que essas relações dos povos e comunidades tradicionais, elas não são relações danosas, predatória para o meio ambiente. Ao contrário, quando você vê, hoje mesmo passou uma matéria no Bom Dia Brasil, que foi apreendido, se não me falha a memória, foi no estado de Rondônia, se eu estiver errada, eu peço desculpas, em que pessoas com avião estavam entrando na mata, desmatando, inclusive numa terra indígena, com avião tirando toras de madeira. Olha, você já vai logo ver que a maioria dos índios, dos quilombolas, nós ainda não, grande parte dos nossos ainda não sabem, ainda estão ainda no processo de alfabetização. É óbvio que nós não estamos mais como há 100 anos atrás. Mas daí aos índios, aos quilombolas terem um avião para entrar e tirar a tora de madeira, você já começa a ver que a briga, nossa, eu vou falar a palavra briga, mas no sentido positivo, eu não sei se é que tem sentido, tem sim, que é luta, é para que a gente permaneça nos nossos lugares, nos nossos territórios, pertencendo, fazendo aquilo que a gente sempre fez. Bom, e aí, o que aconteceu nesse meio? E aí temos, quando eu falei no conteúdo, no objetivo, eu disse que a gente queria discutir hoje a compreensão de povos e comunidades tradicionais e, ao mesmo tempo, a sua relação com o meio ambiente, mas as tensões que existem. E as tensões existem porque, muitas vezes, as leis são feitas por quem nunca foi na aldeia, por quem nunca foi num quilombo. E aí ele interpreta a partir daquilo que os livros contam, quando contam. E aí chega lá, faz uma legislação que não dialoga com esse povo. E os povos, além disso, nós brasileiros, em alguns momentos, que agora a gente está melhorando muito, mas nós temos uma certa tendência para o que vem de fora ser melhor do que o que nós construímos aqui. Quando você vai numa loja, você não quer comprar uma roupa que seja da loja de uma loja que seja, sei lá, conhecida mundialmente, uma marca, porque não sei nem, enfim, não tenho muito olhar apurado sobre isso, mas a gente tem uma tendência a achar que o que vem dos Estados Unidos, o que vem da Europa, é o melhor, porque lá eles são mais inteligentes, eles são mais evoluídos, eles cresceram mais, enfim. Eu acho que não. Eu acho que nós somos povos que temos concepções diferentes.
E a partir de cada um. O Brasil tem a concepção do Brasil, os Estados Unidos a sua, a Espanha a sua, a Alemanha a sua, etc, etc. Agora, eu não posso copiar algo que deu muito certo na Alemanha, que pode ser que não dê. Eu tô falando aqui de Brasília hoje. Mas talvez uma coisa que dê certo aqui em Brasília não dê em São Paulo, não dê lá em Pernambuco, no meu estado, porque nós temos características diferentes. E a discussão ambiental no Brasil, tanto internacionalmente como nacionalmente, segundo alguns autores, ela tem muito a ver com o olhar dos Estados Unidos. O que os Estados Unidos pensavam? Que os modelos de preservação, de área de preservação, até mais ou menos na década de 70, que foi quando se instalaram as leis, vinham se instalando as leis de preservação. Era sempre baseado no norte-americano, ou seja, na concepção dos Estados Unidos, as discussões do ambientalismo internacional, pelo qual tais áreas eram planejadas e geridas contra o impacto de pessoas, exceto os visitantes e pesquisadores, excluindo os povos. Talvez, se tivesse parado ali, a gente não tivesse tido muito problema, muita atenção. Por quê? Porque não que os índios e os quilombolas caibam dentro da categoria visitante, mas sim eu diria de um guardião, de uma guardiã. E isso se dava pouca importância à escuta dos povos, embora os povos indígenas e quilombolas tenham legislação específicas em que diz que uma área de preservação para ser feita, uma barragem, uma hidrelétrica, qual for o investimento em seu território, é preciso ser feita uma consulta. Isso é lei no Brasil. A pergunta, eu nem vou fazer porque não vai ter resposta. A pergunta seria, acontece? Então, não vou perguntar porque o silêncio vai dizer para vocês um não acontece. Então, muitas das áreas de preservação ambiental foram criadas sem o conhecimento de que ali tinham pessoas e que aquelas pessoas eram exatamente as pessoas responsáveis por aquelas áreas existirem. E criaram-se, entre algumas categorias, a categoria que diz que as pessoas que não podem ter o convívio humano. Mas tudo isso tem a ver com esse olhar que nós, brasileiros, que o debate ambiental brasileiro, mundialmente e aqui também no Brasil, tomou, que foi meio uma cópia dos Estados Unidos. A gente meio que copiou. Para o Brasil, diz o autor, foi importado o modelo também norte-americano, baseado na noção de natureza intocada, que considerava que as áreas naturais deveriam ser protegidas contra as atividades humanas. Olha aí o risco. Aqueles humanos que querem desmatar, realmente. Mas e aqueles que cuidam secularmente? Entraram na mesma condição. Com exceção daqueles relacionados ao turismo. Olha que engraçado. O índio que cuidou a vida toda não pode, mas um turista que vem de outro país, aí pode. Turismo, mediadas, né, e para pesquisa científica. O Arruda diz que o resultado disso foi também no Brasil houve muitos casos de criação de área de proteção, desconsiderando plenamente a existência de moradores, resultando em uma expulsão e em conflito. E por que resultou em conflitos e resultou em expulsão? Porque muitos já foram expulsos e muitos continuam brigando para não sair. Eu conheço a área de preservação ambiental que senhorzinho de 70, 80 anos diz assim, olha, se vocês estão aqui com o objetivo de me tirarem daqui, vocês perderam o tempo de vocês, porque eu saio daqui no dia que eu morrer. Ou então, se vocês quiserem apressar, vocês me matem. Olha que loucura que é.
Você está tentando defender uma área, porque uma lei te diz que é assim, mas ao mesmo tempo aquele que sempre defendeu está brigando também para defender, só que de lugares diferentes. Então, eu queria dizer que essa compreensão de quem são os povos, para a gente discutir a questão ambiental e para a gente ter um pouco mais de zelo pelo meio ambiente, a gente precisa ter em mente várias questões. Uma delas é que as áreas de preservação, se por um lado ela garante alguns direitos de diminuição ou de diminuir o impacto até certo ponto de quem quer explorar, quem quer desmatar, mas por outro lado ela também fere direito de pessoas e de grupos que tradicionalmente usam essas áreas, usaram e usam essas áreas de forma sustentável para sua manutenção, para sua reprodução física, cultural, religiosa e econômica. Essas são as nossas leituras e vivências sobre povos e comunidades tradicionais. Então, como nós já estamos caminhando para o final, eu só queria, já me despedindo de vocês, dizendo que eu vou deixar um conjunto de leituras para vocês, que eu acho que vocês, com essas leituras, aprofundam um pouco mais isso que eu disse aqui. Tem outras também, mas não dava para recomendar tantas leituras assim, porque vocês também têm muitas outras leituras de outros temas para fazer. Mas em relação ao tema de povos e comunidades tradicionais, eu gostaria muito de poder, ou de saber depois que vocês fizeram essas leituras, que vocês aprofundaram, que vocês questionaram, que vocês escreveram, ou que vocês escreveram para nós que viemos aqui, que nós estamos aqui falando com vocês, para continuar esse debate que eu acho que é o debate que a escola não nos deu. É o saber que a escola não nos deu. E não vamos culpar a escola porque ela também não sabia. Então, com isso eu me despeço, agradeço imensamente a atenção e espero que esse tema que a gente discutiu hoje seja útil para a vida de vocês, para a nossa militância, para o nosso dia a dia.